convosco. Mais uma vez reunidos nesse lugar para cultuar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te adorar, oh Rei dos Reis, foi eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Essa é uma realidade da nossa vida. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. É por isso que nos reunimos. Nos reunimos para a adoração, nos reunimos para o louvor, nos reunimos para ministrar ao Senhor. E nessa noite nós viemos aqui, como o pastor Francisco disse, para adorar o Rei dos Reis, para adorar o Senhor. O Senhor está procurando gente aqui nesse lugar que o adora em espírito e em verdade, cujo coração ele possa encontrar algo que de fato faça sentido para a adoração do seu nome. Amém? Você veio aqui para isso, amém? Bom, estamos juntos nisso. Tenho uma palavra para compartilhar com você. Amanhã é aniversário da pastora Marisa, né? Pastor Jorge, por favor, não se esqueça de nos convidar para o churrasco. Não, ela faz aniversário, quem paga é você. Mas eu não. E foi aniversário? Depois ela que eu fui pagar. Legal. Deus abençoe, pastor. Queria que Gabriel projetasse para a gente João 4. Nós vamos falar de um dos mais relevantes encontros que Jesus teve com alguém, com uma pessoa durante a sua caminhada, durante o seu ministério na terra. Um dos mais importantes encontros que aconteceu no ministério de Jesus. João 4. Nós vamos falar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Talvez a gente já tenha ouvido tanto falar disso, mas sei que Deus sempre renova, né, a sua palavra, sempre traz coisas novas, e eu sei que aqui há coisas muito tremendas já ministradas por outros aqui nesse lugar, em outros lugares, mas tenho certeza que Deus vai falar com a gente na porção daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? João 4. Então deixa aberto a tua Bíblia, o Gabriel já está projetando ali. Eu quero falar algumas coisas antes de nós vermos, e nessa noite nós vamos tratar desse assunto, porque esse encontro ele é tão revelador, ele é tão tremendo, ele mostra os aspectos de Deus para com o homem, mostra os aspectos do homem para com Deus, mostra as necessidades do homem para com Deus e mostra os desígnios de Deus para com o homem de uma maneira muito tremenda. Num simples encontro é revelado e mostrado para nós coisas tremendas, coisas tremendas, ricas, profundas. Nós vamos tentar enxergar algumas delas.
E é possível que dentro de tudo que nós vamos olhar, para dentro de tudo que nós vamos olhar nesse texto, é bem possível que nós nos achemos nesse contexto todo. Uma das coisas que a gente não conseguirá fugir é que o aspecto geral abordado nesse texto, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, Jesus trata de uma sede, e Jesus fala de sede. E essa sede, ela é pensada de diversas maneiras. Teve um dos poetas que já até faleceu, e diz que ele prefere ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Talvez esse seja um bom sinal de alguém que tem sede. É um dos sinais de alguém que tem sede. Porque Deus, na verdade, fez o homem dotado de uma situação que às vezes a gente não percebe, mas ela está o tempo todo diante de nós, que é a nossa incompletude. Nós não conseguimos ser completos em tudo, nos desejos, nos anseios. Parece sempre que está faltando alguma coisa. E isso foi uma providência de Deus. Está escrito em Eclesiastes, nós vamos ver hoje também. Foi uma providência de Deus. Deus não fez um homem totalmente completo, porque se ele, não sendo totalmente completo, já se acha tão independente. Imagine você se Deus fizesse um homem totalmente completo, se ele teria alguma noção de que precisa se voltar para Deus. Certamente não teria. Um dos poetas do nosso tempo, ele morreu na verdade em 2014, chamado Manuel de Barros, ele diz o seguinte: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Ou seja, a maior riqueza que o homem tem é o fato de ele não ser completo. Porque o fato de ele não ser completo o leva a buscar alguma coisa. É nesse aspecto que eu queria trazer para você o texto que nós vamos ver. Nós vamos ver que o próprio Jesus fala dessa sede. E ele fala disso de uma maneira muito especial. Mas essa sede corresponde a tudo aquilo que muitas vezes nós temos por incompleto em nós. E por essa razão, e não somente por isso, nós nos voltamos para Deus. Talvez isso explique as religiões do mundo. Talvez isso explique por que tanta gente buscando tanta coisa em muitos lugares diferentes, na ansiedade de encontrar alguma coisa que às vezes nem sabe o que. Mas no contexto deste encontro com Jesus, nós vamos entender que Jesus se manifesta a essa mulher, dizendo: eu sou o que você procura, eu sou aquele que pode saciar a sede do homem, eu sou aquele que pode de fato saciar completamente aquilo que o homem busca, aquilo que o homem procura, que muitas vezes não sabe nem como, não sabe nem porquê, não sabe nem. Essa semana eu estava ouvindo uma declaração de um espírita, e eu fiquei pensando nisso. Eu falei: é assim mesmo, o homem busca explicações o tempo todo para as suas indagações, para as suas perguntas. O homem quer saber o que acontece depois da morte, o homem quer saber o que vem depois, e isso tudo é uma ação de Deus. Eu descobri isso lendo um pouco mais desse texto, que o próprio Deus produziu isso dentro do homem, para essa inquietude trazê-lo de volta para Deus, trazer o próprio homem de volta ao seu Criador, trazer o homem de volta para o seu Senhor. Então, essa sede de Deus, nós vamos tratar nesse contexto da mulher samaritana, que é uma sede que Jesus fala com ela, ela não compreende, e é muitas vezes assim que acontece com a gente e com os homens. Os homens não compreendem o porquê dessa sede, mas todos nós temos sede. Temos algo a ser completado. Sede é a falta de alguma coisa. O caso literal da palavra mais usual que nós costumamos dizer quando temos sede é porque precisamos beber água. E isso é o que vai satisfazer o que está faltando, que é a água, está faltando no nosso organismo. Eu me lembro quando eu estava estudando no primário, que
que a professora estava ensinando sobre essa questão do corpo humano, da sede, do ser, ela me fez uma pergunta e eu respondi da maneira mais simples. Ela fez uma pergunta à classe e disse: por que você acha que a gente bebe água? Eu falei assim: porque a gente tem sede. Se a gente sente sede é porque falta alguma coisa no Enem, e essa coisa que falta é água. Por isso a gente bebe água. E foi a maneira mais simples de uma criança responder, mas ela gostou muito do que eu falei. Eu me lembro até hoje, eu era uma criança de fato, mas eu me lembro até hoje que ela me elogiou até para minha mãe. Ele tem um raciocínio bom, ele pensa rápido, ele tem uma mente legal. Mas essa é uma realidade. Quando falta alguma coisa, o sentido é que tem sede. E quando se tem sede, a gente precisa colocar para dentro de nós aquilo que falta. Esse o sentido da sede. Então nós vamos ler esse texto e vamos tentar trabalhar e olhar para alguns aspectos importantes que estão aí inseridos nesse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava mais dos seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora 6. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia,
Nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Coloca para mim, por favor, Gabriel, deixa projetado o versículo 14, porque talvez esse versículo seja o cerne de toda essa conversa. Nós vamos tratar também disso. Lá em Eclesiastes 3:11, está escrito o seguinte: lá quando o sábio Salomão está tratando do assunto há tempo para todas as coisas, no versículo 11 ele diz o seguinte: tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Então, preste atenção, como é que Deus fez, ou Deus faz as coisas. Deus, quando criou o homem para o louvor da sua glória. O homem peca, o homem se afasta de Deus, quebra todo projeto que havia sido feito inicialmente. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus já tinha projetado essa formação do homem para o louvor da sua glória. Está escrito lá em Efésios capítulo 1 também sobre isso. Mas o fato do homem ter quebrado isso deixou o homem um pouco perdido no contexto da sua existência, no seu contexto existencial. E lá em Eclesiastes está dizendo que Deus, próprio Deus, colocou a eternidade no coração do homem. Olha que coisa tremenda, porque olhando por esse aspecto, nós vemos que foi Deus que colocou uma sede, que Jesus trata com essa mulher samaritana, uma sede no coração do homem, que faz o homem, durante toda a sua existência, buscar alguma coisa, em que em algum tempo ele não sabe nem o que está buscando. Em algum tempo essa busca se torna uma religião, em algum tempo essa busca se torna até o ateísmo. Mas tudo gira em torno de uma busca que foi provocada por Deus quando colocou, quando semeou, quando plantou no coração do homem a eternidade. Então o homem, ele percebe, ele sabe, ele tem dentro de si, ainda que não de maneira esclarecida, porque o próprio texto de Eclesiastes fala isso, olha, mesmo assim ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Ou seja, muitas vezes o homem se sente com a sede da eternidade, com o anseio de alguma coisa que ele não sabe explicar, que está dentro dele, ele não consegue explicar, ele não consegue compreender, e em alguns momentos ele opta por negar essa sede, dizer: eu não creio nisso, eu não creio em Deus, eu não creio em nada. Em outro momento ele diz que essa sede é o que o leva a fazer alguma coisa no contexto religioso. E aí, a simplicidade de Jesus tratar disso com a mulher revela algo que é assim, quando a gente compreende que de fato Jesus está tratando, que de fato o sábio está mencionando em Eclesiastes 3:11, falando da eternidade, esse versículo 14 é o versículo cerne desse texto, porque ele diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, aquele que conseguir compreender, entender aquilo que está dentro de si, já como uma sede, que vai o conduzir àquele que o criou, aquele que o salvou, aquele que promoveu todas as coisas, aquele que fez tudo antes que o homem se entendesse como homem, compreendesse a sua existência. O Senhor já tinha feito tudo. E aí ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ou seja, essa sede de busca, de anseio, termina porque a gente encontra. E quando a gente encontra, a gente bebe dessa água. E
quando a gente bebe dessa água, a gente nunca mais tem sede. É bem isso que Jesus fala. E é um sentimento que hoje eu entendo. Hoje eu sei o que Jesus está falando. Mas é algo que é quase um enigma para o homem natural, o homem comum. Você vai conversar com alguém que ele precisa de Jesus, que o vazio da sua alma é do tamanho de Jesus, e que tudo aquilo que ele anseia e busca, na verdade, é para preencher um espaço de que nada do que ele alcance nessa terra vai preencher, né? Porque esse espaço só é preenchido por Jesus. Jesus faz uma declaração linda e diz assim: olha, aquele que beber dessa água, aquele que encontra, aquele que acha, aquele que sacia a sua sede, de fato nessa água nunca mais terá sede. Jesus é o que preenche a gente. E quando a gente olha para os homens estão buscando as coisas para serem preenchidos. Nós estamos preenchidos independente de termos as coisas. Olha que coisa. Às vezes nós não temos, às vezes nós estamos em escassez de coisas humanas, das coisas que os homens buscam. E os homens buscam o tempo todo isso. Os homens buscam a paz, né? Sabe, tem tantas coisas que os homens buscam, e essas coisas estão em Cristo Jesus. Quando encontramos Cristo, nós encontramos tudo, ainda que em algum momento nos falte algo, humanamente falando. Se algo nos falta humanamente falando, esse algo não nos gera nenhuma sede, porque nós estamos plenamente satisfeitos, como disse o pastor Francisco aqui, ministrando. Ele falou, nós estamos plenamente satisfeitos com a água que nós já bebemos. A água que nós já bebemos preenche o nosso ser. A água que nós já bebemos, que encontramos, que é Jesus, preenche a nossa alma. A paz, a Bíblia trata de paz e fala, deixe-nos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Porque Jesus faz diferença e distinção entre a paz que o mundo dá e a paz que nós temos. A paz que nós temos é uma quietude de alma que transcende a todo entendimento. Coisa que a gente não consegue explicar. Estamos duros, estamos devendo, estamos com problemas, estamos às vezes com enfermidade, enfrentando assolações, enfrentando problemas, enfrentando Satanás, enfrentando coisas que a gente gostaria de se livrar, mas contudo, nós temos uma paz que excede a todo entendimento, porque nós bebemos de uma água que Ele se manifesta a nós, dizendo, vocês nunca mais terão sede, apesar dos pesares, vocês nunca mais terão sede. Esse é o encontro que Jesus tem com a mulher samaritana para falar dessas coisas para ela. Existe uma questão que é assim, normalmente as coisas humanas que não são palpáveis, essas são as que têm maior valor para o homem, sabia? Apesar do homem não reconhecer. O homem acha que o que tem valor é ter dinheiro. O homem acha que o que tem valor é ter um carro do ano, um carro top de linha, um carro... esse é o pensamento do homem. Mas quando a gente fala de paz, de amor, de felicidade, de justiça, todas essas coisas não são palpáveis. Você não apalpa o amor, você não segura o amor, você não segura a felicidade. E aí, quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de um provérbio, que é um provérbio português, que falam muito mal do português. Não sei se tem algum descendente português aqui. Mas esse português que fez esse provérbio, ele estava iluminado. Sensacional o português. Porque é um provérbio português mesmo, um provérbio lá de Portugal, que diz que a felicidade não é o lugar para onde se está indo, é a viagem. Uma versão abrasileirada ficou assim: a felicidade não é o lugar onde a gente chega, mas é o modo como a gente vai. E é sensacional isso, porque a felicidade não é algo que você marque um ponto da sua história. E eu ouço isso, já ouvi isso em gabinete, eu já declarei isso algumas vezes,
Que a pessoa dizendo, não, mas eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu vou chegar a um ponto de ser feliz. E aí a pessoa marca um ponto qualquer da sua existência, diz, quando eu conseguir fazer isso, realizar aquilo, estabelecer determinada coisa na minha vida, aí eu vou ser feliz. Aí alguns dizem que é o casamento, outros dizem que é a faculdade, outros dizem que é o filho que vai nascer, enfim, mas se estabelece um ponto da história como sendo aquele ponto para você ser completo e feliz. E aí o português disse que não é nada disso, que a felicidade não é um lugar para onde você está indo. A felicidade, na verdade, é a viagem. E eu quero te falar uma coisa: quando você está viajando com Jesus, você é feliz. Você não precisa de algo mais acontecer lá na frente para que você se sinta amplamente completo e feliz. Porque muitas vezes eu declarei isso enganado pelas circunstâncias da vida e disse isso algumas vezes, não, mas quando eu conseguir chegar, eu sou muito novo, mas eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Deixa eu te falar, meu irmão, pare um pouco para pensar nisso. A tua felicidade, a minha felicidade, a nossa felicidade está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que aquele que bebe dessa água nunca mais vai ter sede. Não é o estado que você vai alcançar, é o estado que você já alcançou através de Cristo Jesus. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu através de Cristo Jesus na sua vida, quando Ele entrou no seu coração, quando Ele transformou você, Ele acabou com a sede do teu ser. Foi nesse âmbito, nesse aspecto, que o Senhor Jesus para conversar com a mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu gosto muito de conjecturar as coisas bíblicas, mas nesse texto eu já ouvi algumas conjecturas que eu não quero desprezá-las nessa noite. E quero ficar com a essência do texto. Porque tem muita gente que diz assim, Jesus não tinha que passar por ali, Jesus na verdade, ele só foi de propósito para achar aquela mulher. O texto diz que Jesus estava cansado e ele se assentou à beira do poço. O texto não me fala que foi algo, pode ser algo proposital, pode ser que Jesus tenha feito isso exclusivamente por causa dessa mulher, pode ser. O texto diz o seguinte, que Jesus vinha de um lugar para o outro, parou na cidade de Sicar, e era uma cidade que os judeus tinham dificuldade de falar com as pessoas que estavam por ali, porque os samaritanos eram judeus misturados, né? Passaram por um processo de mistura de raça, então eles não eram considerados judeus puros. E por isso havia uma desavença. Os judeus puros, considerados puros, eles não gostavam muito, não se comunicavam com aquele povo. Mas Jesus, passando por Sicar, assentou-se à beira do poço, que é chamado Poço de Jacó. E quando Jesus senta ali, chega uma mulher. Os discípulos não estavam com ele, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e Jesus estava cansado, segundo o texto, e se assentou para, talvez até para beber água. E possivelmente ele não tinha com que tirar água. Naquele momento aparece uma mulher. E ali foi uma oportunidade de Jesus falar dessa sede que a gente começou a tratar aqui. Jesus começa a querer conversar com essa mulher, para falar para ela que ela precisava de algo que completasse a sua vida e a sua existência totalmente. Que é o que a gente descobriu um dia, que se chama Jesus, né? E ele começa essa conversa tratando com ela de algumas coisas e tal. E eu quero dizer para você a seguinte coisa: nós todos, em algum momento, tivemos, e às vezes isso é recorrente, às vezes isso retorna, coisas que obstruem essa nossa relação com Deus e faz com que muitas vezes as coisas não fluam como o Senhor Jesus quer que fluam. E eu vou tentar enxergar isso com você. Em primeiro lugar, eu vi uma mulher que começa a conversar com o mestre
e ela traz à tona todo o preconceito, seja dela ou seja de alguém contra ela. Mas o fato é que ela vivia num clima e num ambiente propício ao preconceito. O judeu não fala com o samaritano não fala com o judeu. Então, pautado no preconceito dela, ela achou estranho e talvez isso estivesse colocando ela armada quanto aquele homem que estava falando com ela. E muitas vezes, irmãos, os preconceitos que nós trazemos, os conceitos pré-estabelecidos, nos fazem afastar-se da essência do Senhor. Às vezes nós achamos que para Deus falar com a gente, nós vamos ter que cumprir algumas penitências, né? A gente acha que para Deus falar com a gente vai ter que fazer muitos cultos e muitas reuniões, e ir a muitos cultos e a muitas reuniões, e a gente começa a estabelecer alguns conceitos que colocam barreiras entre nós e Deus. Na verdade, Deus quer tratar, a exemplo do que Jesus fez, Deus quer tratar com a gente da forma mais simples e objetiva e direta. Muitas vezes nós estamos procurando, pautados no nosso preconceito, nós estamos procurando a forma certa de ouvir Deus, de falar com Deus, de Deus resolver as nossas coisas, de Deus se manifestar a nós. E aí nós estamos procurando. E aí o Senhor Jesus, Ele nos dá uma lição, porque Ele vai quebrando esses preconceitos. Eu não sei quais são os teus, mas eu também os tenho às vezes. Às vezes eu acho que se eu não tiver na igreja que tenha um codinome de evangelho, eu não vou achar Deus. E eu vou te falar uma coisa, eu estou enganado. Talvez você também tenha esse engano. Porque seja onde for que você estiver, pode ser até ao ar livre. Se você estiver naquele ambiente, naquele lugar, e se você buscar a presença do Senhor, o Senhor vai se manifestar a você. Então, esses preconceitos precisam começar a ser derrubados em nós. Nós precisamos desmontar essa casca toda que foi montada ou é montada em detrimento a muitas coisas, às vezes coisas do passado, os ensinamentos, enfim. Nós precisamos entender que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então é uma coisa assim que transcende a todo preconceito, a toda formalidade, a toda liturgia. O Senhor Jesus está acessível a nós em todo o tempo. Eu me lembro que eu trabalhei um período em São Paulo, e eu vinha de São Paulo para o Rio toda sexta-feira, depois da faculdade, terminava a aula às 10, 10h30 da noite, sexta-feira, eu pegava o carro e vinha para o Rio, lá de São Paulo. Pegava aqui de madrugada e tal, e na segunda-feira, pela manhã, bem cedo, eu saía e ia em direção a São Paulo, que era lá que eu estava trabalhando. Então eu fazia isso semanalmente, segunda-feira indo, sexta-feira voltando. E eu quero dar um testemunho para você. Foi um tempo de muita oração, muita adoração e muito louvor. Porque eram 3 horas e pouco que eu chegava na cidade de Caçapava. Conhece, Jéssica? Caçapava? Não. É caminho para o Rio, para São Paulo. Entre Rio e São Paulo, 300 quilômetros daqui. Quando eu cheguei, eu ia 300 quilômetros de viagem, de manhã, numa segunda-feira, em que eu não pegava trânsito para me estressar, né? Imagina você, eu saía da minha casa, pegava a Dutra e era uma beleza, fluía tranquilamente. Não pegava trânsito para me estressar, não pegava nada. E eu tive grandes experiências de falar com Deus dentro do meu carro. Grandes experiências. Às vezes ouvindo um louvor, ouvindo uma música, às vezes não ouvindo nada, som desligado, e eu estava há 3 horas viajando. Acho que foi o tempo que eu mais orei na minha vida, porque era o tempo que eu tinha na estrada, assim, totalmente a sós, e era eu e Deus, e as coisas aconteciam, e eu recebia de Deus, eu recebia a palavra, eu recebia ministrações, o Espírito Santo falava comigo. Era um momento lindo, eu não estava em igreja nenhuma, eu estava dentro do meu carro.
O que eu quero dizer com isso é que às vezes esses nossos preconceitos, conceitos pré-estabelecidos, eles nos afastam da simplicidade do acesso a essa água. E eu gostaria que nessa noite nós pensássemos um pouco, dentro do contexto da nossa vida, o que é que está nos afastando de beber essa água? O que é que está nos conduzindo a uma distância que talvez a simplicidade é que nos esteja impactando? Porque muitas vezes, queridos, a gente acha assim, é simples demais achar Deus. Se for desse jeito é fácil demais. E aí não pode ser assim, tem que ter um caminho mais longo, mais elaborante. Enfim, a gente tem que fazer alguma coisa. Irmão, não tem que fazer nada, você tem que abrir o seu coração, porque Jesus tem que encontrar no teu coração o coração adorador. A hora que ele encontrar, ele te encontrou e você encontrou ele. Está feito, o acesso está pronto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente bebe dessa água, nunca mais eu tenho sede, porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho acesso ao Pai. E se eu tenho acesso ao Pai, está tudo pronto, está tudo feito. Tem sede mais. Uma outra coisa que essa mulher começa a colocar é a questão da religiosidade, que também não deixa de ser um preconceito, mas é algo mais formal, mais formalizado. Porque ela diz assim: olha só, o nosso pai Jacó, foi ele que fez esse poço, que produziu isso pra gente. E vem cá, por acaso você é maior do que ele? Deixa eu falar uma coisa, a gente pode até brincar com isso, mas isso é sério às vezes. Isso acontece no nosso coração. Isso começa a acontecer no nosso coração. A gente começa a construir uma religiosidade que nos cega em relação à simplicidade do Senhor Jesus. Jesus é simples. Jesus é simples. Ele quer ser encontrado, mas você não vai encontrar ele em nenhum outro caminho, em nenhuma religiosidade, em nenhum contexto religioso. Você tem que fazer tantas, eu falei aqui na semana passada, você tem que fazer tantas coisas, tem que fazer tantas correntes de oração, de não sei o que. Eu não sou contra a oração, não. Se você ora e ora 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 1000 vezes, glória a Deus por isso. Mas, meu irmão, o acesso é Jesus. E através do nome de Jesus, a Bíblia diz: olha, quando vocês orarem, orem em meu nome, porque é no nome de Jesus que o Pai escuta. Quando você fala assim, em nome de Jesus, tudo aquilo que você falou anteriormente, o Pai ouve, porque o nome de Jesus é o carimbo, é a assinatura, é a fonte da água que eu bebi e que nós bebemos e que nos leva de fato a Deus. Que muitas vezes nós estamos pensando em outras coisas. Estava conversando com os pastores na festinha da Manu, e a gente estava tratando, entre outros assuntos, de um assunto que às vezes é a construção de um Deus. Às vezes a religiosidade nos leva a construir um Deus. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que é construído como Deus, não sendo Deus, é idolatria e é pecado. Então, na minha vida, essa religiosidade dessa mulher, não, mas meu pai Jacó fez assim, ele que fez o poço, e às vezes é exatamente essas coisas que estão dentro da gente, são as nossas tradições. Nós aprendemos assim lá atrás. Eu não sei de onde vocês vieram, mas eu vim da igreja cristã evangélica, e eu me arrisco a dizer que são poucas as denominações evangélicas do Rio de Janeiro e no Brasil que tenha mais dogmas do que a igreja cristã evangélica. Não estou falando mal não, mas eles têm muitas tradições, eles se apegam a muitas coisas, a muitas tradições. E às vezes essas tradições é que vão nos formando, e a gente chega a um ponto que o nosso Deus vai ter que passar por todo o processo da tradição para ser verdade e se manifestar a nós. Eu quero te dizer que você, quando a gente pensa assim, a gente se engana. Porque o nosso Deus não precisa das tradições, o nosso Deus não precisa das religiões, o nosso Deus não precisa de nada. Jesus não precisa de religião. Aliás, eu ouvi isso de um pregador, e é uma verdade, quando você lê a história de Jesus. Jesus foi poucas vezes ao templo.
Isso talvez para o tradicional seja assustador, mas Jesus foi poucas vezes ao templo. Jesus estava fora do templo. Jesus estava vivendo a essência do reino de Deus, fora do templo, no meio das pessoas. Não estou falando para você deixar de estar no templo, pelo contrário, mas é para que você entenda que o caminho a Deus, o caminho ao Senhor Jesus, está longe de todo o contexto tradicional e de religião. Religiosidade, as coisas que a gente tem que cumprir, porque senão a gente não vai achar Deus. O caminho não é esse. Essa mulher tinha algumas tradições que ela coloca em pauta nesse diálogo com Jesus. E ela diz, mas será que você é maior do que o nosso pai Jacó? E às vezes a gente fala assim, parafraseando essa mulher, será que Jesus pode estar numa igreja em que os irmãos não usem terno? Será que Jesus pode estar numa igreja em que as irmãs usem brinco na orelha? E aí começam questionamentos religiosos acerca de se Jesus se Jesus pode, se Jesus... Deixa eu te falar, Jesus é maior do que tudo, do que absolutamente tudo, do que coisas que o homem cria, do que coisas que o homem possa venerar. Jesus é o Senhor, e a água que Ele dá, que é Ele mesmo, quando Ele se revela a nós deixamos de ter sede. Todas as outras coisas são acréscimos que às vezes os homens colocam, mas Jesus é simples, é Jesus. O caminho é Ele, e é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Amém? E por último, o contexto do afastamento, que acaba nos afastando. Essa mulher, ela trata o assunto que Jesus estava abordando, que era um assunto sério, falando de sede, e de sede espiritual, de sede da alma do homem. Ela trata com uma certa zombaria e ironia. Talvez aquilo que espelhe toda a descrença. Como é que ela faz isso? Em que momento ela faz isso? Irmãos, isso também acontece com a gente. Isso acontece com o homem natural. Quantas vezes a gente fala de Jesus e o homem zomba? O homem, Jesus, legal, beleza. Jesus é lá na igreja, lá no pastor lá na igreja. Essa ironia, essa zombaria, ela é um contexto também de fuga, de não querer enfrentar a realidade da sua própria existência. E às vezes o homem usa a ironia, a zombaria. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei. Muitas vezes o homem, você fala, vamos lá na igreja. Eu já ouvi um homem falar assim para mim: eu vou lá na sua igreja quando eu tiver com problema, por enquanto eu não estou com problema. Então quando eu tiver com problema eu vou lá. Querendo dizer que igreja é um lugar de gente com problema. Eu, na verdade, acredito até que gente com problema também frequente a igreja. Mas igreja é um lugar de quem quer buscar a Deus, de quem quer encontrar Jesus, né? Quem quer ter relacionamento com Ele, quem quer evidenciar esse relacionamento. Mas essa mulher zomba. Essa mulher diz o seguinte: vem cá, vou fazer uma coisa então. Já que tu está oferecendo uma água que vai matar a minha sede, que eu nunca mais vou ter sede, me dá dela. Porque se você me der dessa água, isso é um espírito, irmãos. Ela está zombando, ela está brincando com algo sério que Deus está falando. Mas escute bem o desfecho dessa história. Quando ela fala assim, ela está dizendo para Jesus: você vai ver que essa história de que você vai me dar uma água e eu nunca mais vou ter sede, isso não entra na cabeça do homem. E essa mulher fez isso: então me dá logo dessa água, para eu não precisar vir aqui, né? Se você me der dessa água, que tira a sede definitivamente, eu nunca mais venho buscar água. Jesus, irmãos, Ele quebra todo o preconceito, toda a religiosidade, toda a zombaria, ironia, quando Ele faz o confrontamento. E eu quero te dizer que ninguém escapa desse momento. Em algum momento da vida e da existência nós vamos ser confrontados. O homem pode até resistir a esse confrontamento, mas em algum momento nós seremos confrontados. Sabe como é que Jesus responde à ironia? Jesus diz assim: traz aqui o teu marido. Eu vou te dar a água, mas você traz o marido. Mexeu aonde ela não queria que mexesse.
falou de um assunto que ela não gostaria de falar. Talvez todas as outras coisas anteriores a essa, ditas por ela, fossem na intenção de esconder e ocultar esse papo, esse assunto. Disso eu não trato, disso eu não falo, porque nessa questão eu não sou feliz. E eu não posso dizer isso para ninguém. Eu não posso declarar isso para ninguém. Essa é uma questão que eu tenho sede. Talvez essa mulher desejasse muito ser amada, ser de fato uma esposa, no sentido total da palavra. Nesse momento, Jesus mexe com algo que ela não gostaria que Jesus falasse. Aliás, que ela não gostaria de revelar a ninguém. Talvez todo o preconceito, falando de Jacó, talvez todo o preconceito, toda a religiosidade, falando de adoração, né? Ela pergunta a Jesus: Jesus, não, eu fui ensinado que é nesse monte que a gente tem que adorar, vocês dizem que não, que é lá em Jerusalém. Discutiu teologia com Jesus. E aí depois, quando Jesus fala, eu vou te dar uma água que vai tirar a tua sede, ela zomba, ela brinca, ela diz, então me dá logo dessa água, porque eu quero que essa sede acabe logo. Aí Jesus toca na ferida, Jesus confronta, Jesus diz, olha, você tem um problema. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para essa mulher, assim, você tem um problema. E toda essa fachada agora cai por terra, irmão. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é trazer a gente a uma realidade de verdade. Porque muitas vezes nós vivemos a essência da mentira, do engano, daquilo que queremos esconder, daquilo que não queremos assumir diante de Deus. E aí quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira coisa é que Ele traz luz. Eu ouvi uma vez um pregador dizer o seguinte, que a cada dia que ele estava buscando santidade, era um tempo que ele encontrava mais sujeira nele mesmo. E ele um dia perguntou a Jesus, Jesus, por que isso acontece? E o Senhor Jesus falou para ele, aquele que se aproxima da luz, todas essas coisas são manifestas. E ele disse, se é isso, então. E essa mulher talvez tenha ido a esse encontro despretensioso, não foi um encontro marcado, foi algo ocasional para ela, talvez não para Jesus, ou talvez também para Jesus, mas nesse momento o que aconteceu foi que toda a verdade da sua existência, a verdade do seu ser, eu já aprendi que o Senhor Jesus gosta de tratar com a gente quando a gente está na nossa casa, quando a gente está de camiseta, de bermuda, sabe, do nosso jeito em casa. É com esse ser humano que Jesus trata. Não é com aquele bonitão que se arruma, né, para vir para a igreja, que muitas vezes está mais maquiado no contexto de aparência do que de verdade. E aí quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus, uma das primeiras coisas que Ele faz é confrontar a gente para trazer à tona a nossa verdade, a verdade da nossa vida. Em ambientes como esse, muitas vezes o Senhor faz isso, sabia? O Senhor nos traz a luz da sua verdade, da verdade da nossa vida. Às vezes a gente vem para a igreja com um problema gigante, escondido conosco. E quando a gente se assenta, o Espírito Santo coloca um holofote nesse lugar e começa a revelar algumas coisas, e a gente começa a ficar despido, a gente começa a ficar nu diante dos olhos daquele que tudo vê. E ele tudo enxerga, ele sabe como é que está o teu coração, ele sabe como é que está o teu sentimento, ele sabe como é que você saiu de casa, ele sabe o que você está pensando, e o Senhor vem como um holofote diante de nós nessa noite, e abre toda a verdade do nosso ser, para dizer, olha, agora eu vou te confrontar, mas trazendo a verdade à tona, você vai ser uma adoradora. A partir desse ponto, você nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai ter sede. A tua sede vai ser saciada. E eu vou fazer de você uma adoradora. Porque a água que eu vou te dar, ela vai formar uma fonte dentro de você que vai saltar para a vida eterna. Não mais vai ser para completar a sua existência só nessa terra, mas é uma água que completa a tua existência nessa terra, mas que salta para a vida eterna. O
Os teus sonhos, eles se amplificam e se ampliam. Você não fica mais preso no contexto de um marido que pode te amar, mas você vai ter agora um contexto muito mais amplo, de uma eternidade no céu. Como disse Eclesiastes, tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem para saciar a sede desse homem. Que o Espírito Santo de Deus possa nos confrontar, sabe? Porque uma vez confrontado, a verdade do nosso ser vem à tona. Está mal, está triste, está chateado, está aborrecido, está magoado. Essa é a verdade do teu ser. E é nisso que o Senhor vai te confrontar. E te confrontando nisso, Ele vai te trazer a um patamar de adoração. Que você vai conseguir se despir de todo qualquer problema que você queira esconder e ocultar. Para que nesse confrontamento Deus possa desarmar você e te tirar toda a defesa para trazer à luz a toda a verdade. É o que o Espírito Santo manda te dizer nessa noite. Que haja rendição a você. Que você se renda ao Senhor. Mediante ao confrontamento, que não haja resistência no teu coração. Porque muitas vezes o homem é confrontado no seu pecado e ainda resiste diante de Deus. Como se Deus não fosse capaz de sondar o teu íntimo, de saber quem é você. E aí, nessa noite, o que o Espírito diz é o seguinte: renda-se. Renda-se, faça como essa mulher samaritana, que quando percebeu que não tinha jeito, nem com seus preconceitos, religiosidade, zombaria, com a sua tentativa de esconder-se do Senhor, ela se rendeu no confrontamento. E ela disse: eu não tenho mais. E aí Jesus disse: agora comecei a tratar de você. Você disse bem, você já teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é teu marido. E aí o Senhor começa a tratar dessa mulher e ela se rende. Você sabe que um dos sinais, eu aprendi isso, quero dividir isso com você, não sei se você já sabe disso, mas um dos sinais de rendição são as mãos para o alto. Você sabia disso? Quando a gente entra na casa de Deus, não faça isso com um mero hábito, né? Faça isso entendendo que quando você está levantando as suas mãos, você está dizendo: Senhor, eu me rendo. Que haja rendição no teu coração, em nome de Jesus, que haja rendição. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me vi em alguns momentos alinhavando preconceitos, me vi em alguns momentos preso à minha religiosidade, me vi em alguns momentos na ironia da descrença, fugindo da verdade. Mas sabe, quando o Senhor nos confronta, nos diz: olha, eu sei qual é a tua verdade. Não sei o que está acontecendo com você. Sabe, nós temos 2 saídas. Uma é fugir de novo e acabar o barco e ir embora. Essa mulher, ela disse: Senhor, eu não tenho. A verdade começou a aparecer. Aquilo que ela não queria que mexesse já começou a clarear, sabe? E muitas vezes é o que os homens se recusam a fazer. Eles não querem declarar a sua verdade. Muitas vezes eles querem fugir de Deus, fugir do seu compromisso de se render. Mas nessa noite, para fechar essa palavra aqui, eu quero te dizer que o que Deus requer de nós, no contexto de saciar a nossa sede, é que nós venhamos nos render nessa noite. Eu não sei o que é que tem sido resistência dentro de você para com Deus. Muitas vezes a resistência é a própria verdade. Você não quer ser confrontado. Eu conheço pessoas que não suportam ser confrontadas com a verdade. Você fala a verdade, isso parece que é um ácido que cai dentro da pessoa. A pessoa fica extremamente incomodada. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade nos liberta. Essa noite é uma noite de libertação do Senhor. Nossa, por quê? Porque aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Você e eu temos vida eterna em Cristo Jesus. Essa fonte que nós bebemos dela, ela vai se formar dentro de nós, uma fonte que salte para a vida eterna. O sentido da nossa vida nunca mais será o mesmo.
Nós somos transformados por essa fonte. Porque o sentido da vida dos homens se resume naquilo que os homens podem ter e podem alcançar nessa vida. O sentido da vida daquele que tem Jesus vai muito além disso. Nós podemos alcançar coisas nessa vida, mas de tudo que nós possamos alcançar nessa vida, nada será maior do que aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém, irmãos? Eu queria orar com você. Vou encerrar essa palavra aqui e que gostaria de orar com você. Vamos orar por uma rendição real, verdadeira, sincera. Sabe, eu queria que nós colocássemos diante de Deus aquilo que nós muitas vezes escondemos. Deixa eu falar algumas coisas aqui que podem estar dentro desse contexto. Muitas vezes nós nos escondemos atrás dos nossos cargos, das nossas funções. Quanto mais alto é isso dentro da hierarquia eclesiástica, mais isso acontece. Às vezes a gente, como pastor, eu estou falando, eu tenho liberdade de falar, eu sou pastor, mas antes de ser pastor eu sou homem. Mas às vezes, como pastor, a gente acha que não pode declarar a nossa fraqueza. E eu cheguei até a aprender isso num período da vida, numa denominação da Copa do Esparta, que pastor não tinha nem que ir à frente para orar na hora que fosse para ser oração. Eu falei, Deus, então está tudo errado. Porque na verdade, irmãos, isso é se esconder da verdade que Deus quer tratar. Nessa noite, deixa eu te dar um conselho. Pega tudo aquilo que não for verdade, sabe? Eu não estou feliz. Ficar dizendo que está feliz, não estando, né? Para fazer média para os outros, sabe? É óbvio que pastores normalmente têm um certo cuidado em não matar a ovelha, natural. Mas diante de Deus, sejamos verdadeiros e sinceros. Seja você pastor, não pastor, pastora, não pastor, diácono, não interessa. É hora da gente se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou assim. Meu coração está desse jeito. Eu preciso de Ti. Estou sendo confrontado com essa palavra e eu me rendo a Ti. O caminho é esse, irmão. Porque uma vez rendido, as coisas mudam. Essa mulher foi transformada. Essa mulher passou a ser uma anunciadora do Evangelho, uma propagadora do Evangelho. Ela começou a dizer e contar para todo mundo o que Jesus tinha feito. Ela disse, olha, Ele falou de tudo da minha vida. Ele me contou tudo que eu faço. Então, irmãos, que nessa noite haja rendição, né? Que haja um espírito de rendição, irmão. E rendição é com verdade, tá? Não há rendição com hipocrisia, com mentira, querendo esconder coisas. Rendição é dizer, Deus, perdi para Ti, perdi em todo o sentido da minha mentira, do meu ser, para Ti, porque eu quero viver a Tua verdade, porque eu quero a água que sacia a minha sede, porque eu quero que de fato eu viva a minha existência nessa terra durante o tempo que eu tiver para viver em Ti, sem sede, sem ansiedade, sem preocupações extremas que me levem a doenças e às enfermidades. Enfim, eu preciso viver a minha verdade, e a minha verdade hoje está diante de Ti. Isso é rendição. E eu queria que nessa noite, você que quer fazer isso, entenda bem, eu estou ministrando, Deus colocou muito a ver comigo, para mim, né? E eu recebi muito isso. Mas eu queria que você tem que se render. Você que descobriu nessa noite, não que a sua vida na vida não quer que nós estamos vivendo, com a verdade que nós estamos vivendo. E às vezes isso nos faz fugir. E aí fugimos brincando, fugimos, tentando sair pela tangente, tentando justificar aquela religiosidade. Nessa noite o Senhor nos dá um sacrifício. Eu estou me sentindo aqui nesse lugar
como alguém que está acuado numa parede e não tem uma outra saída. Ou eu saio correndo e vou viver a minha vidinha, ou eu digo, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti nessa noite, porque eu quero que Tu domines sobre o meu ser, porque eu quero que Tu sacies a minha sede. Eu quero que Tu me completes, Senhor, em todas as áreas da minha vida. Que eu quero que Tu sejas o centro de todas as coisas. E que nada seja mais importante do que a Tua presença na minha vida, do que a Tua existência na minha vida. Eu quero ter a sensação de ser saciada e de uma fonte que jorra dentro de mim, que salte para a vida eterna. Aleluia. Se você tem esse desejo, eu queria te convidar a ficar de pé, com sinceridade no teu coração. Faça isso. E ao ficar de pé, você se renda. Eu queria que o ato de se render, que é o de levantar as mãos, fosse também um ato seu nessa noite. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que algo de Deus vai acontecer no nosso coração. Essa é uma noite muito especial de Deus. Deus vai libertar a gente de cadeias e prisões, para nos fazer a verdade do nosso ser. Se você quer fazer isso, faça como você quiser. Se quiser, levante a sua mão. Se quiser, não somente fique